Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E nesta noite vamos falar sobre o ano de 2016, uma retrospectiva dos principais fatos do ano de 2016. Está aqui conosco o sociólogo e doutor em sociologia, Ronaldo Baltar, que também é professor de sociologia da Universidade Estadual de Londrina. Professor, seja bem-vindo. Uma ótima noite para o senhor e um ótimo ano novo também para o senhor. Muito obrigado. Vamos conversar sobre um ano que foi marcante, né? Muito marcante. Aliás, um feliz ano novo para todos os nossos telespectadores. O ano de 2016, alguns brincavam dizendo que ele nunca iria acabar, por conta dos fatos relevantes que aconteceram em 2016. E porque as consequências seguem, né, para 2017, para 2018, né? Eu acho que o ano de 2016 vai ser o ano que, em breve, futuramente, aquilo os historiadores, os analistas vão chamar de um marco histórico, né? Porque foi um ano de muitas mudanças, de muitas rupturas que vão influenciar 2017 e daqui para frente, né? Então, um divisor de águas. Nós temos vários fatos, é claro, elencados no ano 2016, mas talvez o que mais esteja pegando na situação de cada brasileiro é a questão da economia. Entramos em 2016 numa situação pior que 2015 e a economia parece que não melhorou. Aliás, os indicadores são bastante ruins. Isso projetando para 2017 uma continuação. Os analistas econômicos tinham uma expectativa de que com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, só pelo fato de haver o impeachment, haveria uma volta da confiança dos investidores, dos empresários, e isso reativaria a economia, o que não ocorreu. A economia acabou demorando para dar sinais, houve um agravamento da situação, né, do governo, com novas denúncias e com novos fatos, né, que a Lava Jato foi trazendo. A própria base de organização do governo não conseguiu politicamente, né, dar sustentação, embora tenha sido aprovado, né, algumas medidas, né, como a PEC, de contenção de gastos, né, mas isso não empolgou os empresários a voltar a investir. O problema do país é mais grave, né, então aumenta o desemprego, né, e mostra uma recessão mais prolongada. A recuperação vai demorar mais ainda. 2017 vai ser um ano difícil. Aliás, o senhor tocou em alguns pontos importantes, né? Primeiro, a questão do impeachment da presidente Dilma, que é o segundo da história recente da história do país. E me parece que até acontecer era algo que havia uma certa dúvida, uma situação bastante delicada, uma divisão profunda no país. Ao ocorrido o impeachment, ele foi rapidamente afastado do noticiário, pelo menos, mas me parece que a divisão do país continua entre aqueles que militam ao lado do governo, dos 12 anos de governo do PT, com seus líderes, e aqueles contrários a essa máxima. O senhor acredita que o país segue dividido? Segue dividido na população, né? Eu acho que as eleições de 2018, né, espera-se, né, que tenha, né, uma capacidade de apresentar propostas que sejam de mais unificação nacional, mas continua bastante dividido. Agora, no quadro político, né, os partidos eles vão se realinhando, né? Então, mesmo os partidos que estavam dando apoio ao PT e outros partidos estavam dando apoio ao presidente, que estão na oposição agora, eles vão se realinhando para juntar forças para fazer frente ao governo do PMDB. Então, há um realinhamento. Então, aquela polarização que existia antes, né, do impeachment, em função da sobrevivência, né, do governo da presidente Dilma Rousseff, acaba virando um jogo político um pouco mais, vamos dizer assim, articulado, né? Não tanto nas ruas, né, mas mais dentro do Congresso, né? Então, por isso que há uma impressão, né, de que o conflito era um pouco mais intenso antes, né, e passa a ser um pouco menor depois, né? Porque ele passa a ser jogado dentro da própria esfera política, né, do Congresso, enfim. E na questão do Congresso, a gente percebia que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha uma dificuldade enorme em governar e colocava muitas vezes a culpa no Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, onde tinha um presidente seu desafeto, que também, aliás, esse ano de 2016 também foi para casa, né, Eduardo Cunha. O Temer, ao contrário, tem todo o apoio possível e imaginável do Congresso e conseguiu passar todas as medidas que propôs até agora, particularmente a PEC do teto dos gastos,
que vai projetar uma situação ainda não muito bem entendida pelo país pelos próximos 20 anos, ou seja, uma limitação de investimentos e de gastos em várias áreas importantes. Mas parece-me que não melhorou muito o cenário. Ou politicamente está melhor, mas ainda não chegou na economia. A questão da governabilidade, né, do PT na presidência da Dilma foi uma estratégia política que ela adotou, né, de tentar isolar a parcela do PMDB e buscar o apoio com o PT e outros partidos aliados, o PDT e uma parte do PMDB que não era parte do Arthur Cunha. Tudo começou ali com a disputa, né, a presidência da Câmara, com o Chinaga e o Cunha, e a presidente tentando, né, forçar uma ruptura com o PMDB interno ali dentro. Então essa ingovernabilidade, né, ou esse conflito, vamos dizer assim, da presidência com a Câmara, começou com essa atitude, né, com essa busca de uma base de apoio da presidente independente do controle do PMDB. O presidente Michel Temer representa exatamente esse controle do PMDB, é o grupo que ganhou, né, que conseguiu, se fosse por isso ele tem um trânsito maior no Congresso. A gente pode falar de habilidade política, de mais dificuldade dela, pessoal, mas isso é o de menos dentro do quadro. O fato é que ela buscou apoio, né, com um grupo que acabou sendo derrotado dentro das forças políticas do Congresso, e o presidente Temer representa esse grupo que foi vitorioso, né, com o centrão, né, como o próprio grupo começou a se chamar, que junta uma boa parcela do PMDB, do PSDB, né, e de vários partidos que antes estavam na base de apoio do PT, mas que migraram. Então, por isso ele governou com certa tranquilidade, né? Agora, isso não se traduziu em medidas eficazes, né, de curto prazo, com impacto na economia, com impacto positivo na economia, mas o apoio político dele dependia desse respaldo econômico. Havia uma expectativa, né, de que a mudança por si só, né, ou de imediato, não por si só, mas de imediato ela fosse trazer algum alívio econômico, e não trouxe. Então começa a minar a base, né, de credibilidade também do presidente Temer. Com essa base, é claro, a base ainda continua coesa, Temer tem ainda o apoio do Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo tem que fazer, segundo a sua própria afirmação, reformas importantes para garantir que o país saia da crise. Entre elas a reforma da Previdência, que já foi proposta, está sendo discutida nas ruas e também no Congresso Nacional, uma reforma bastante profunda e que atinge quase todos os brasileiros e particularmente, né, cada um de uma maneira mais difícil ou mais firme, mas de todos de forma muito, muito incisiva. Temer vai ter condições, já que a economia não anda, de fazer a reforma da Previdência e outras reformas importantes? Continua tendo a maioria do Congresso, mas a pressão que vem de fora é muito grande, né? No caso da reforma, há um entendimento nacional já de bastante longa data de que é necessário mexer na Previdência, né? Ela não se sustenta como modelo porque trabalhadores e trabalhadoras que entram no sistema não conseguem pagar, né, os que estão saindo. O problema da reforma tem um problema de volume de dinheiro, né, que o governo tem que aportar anualmente e vai crescendo, mas tem um problema também de justiça social, e isso é que a sociedade tem questionado, né, os sindicatos, os movimentos têm questionado em relação à reforma da Previdência. Quer dizer, há necessidade de fazer um ajuste, né, no programa de reforma. Agora, quem serão os que vão pagar mais por isso? Então, alguns grupos, né, já vão mantendo alguns privilégios, né, militares, os próprios parlamentares, né, privilégios no sentido de que outros grupos têm que aumentar o tempo de contribuição, limitar o ganho, né? E os trabalhadores mais pobres acabam sendo penalizados. Então vai ser difícil o presidente Temer passar uma reforma, mesmo tendo a base maioria, né, como foi no caso da PEC, porque nesse caso da Previdência há uma expectativa de reação grande dos setores organizados da sociedade, dos sindicatos, dos movimentos, porque a perda vai ser muito grande. E não está se desenhando vamos dizer, uma justiça, né? Usar a reforma da Previdência como um elemento também de garantidor de justiça social. Todos teriam que dar a sua contribuição. Isso, é claro. Os trabalhadores vão pagar essa conta e os deputados vão ter que votar essa reforma que é impopular um ano antes
da eleição, da sua própria eleição. Vai ser muito difícil acreditar que isso passa tranquilo no Congresso. O cálculo da reeleição está colocado, inclusive, para o próprio PMDB, né, que tem uma expectativa, né, de continuar no comando do país, e isso vai ser uma variável fundamental para eles poderem decidir como vão fazer já o apoio político, né, de determinados setores, né, como os militares, por exemplo, já fez com que não entrasse os militares na reforma. Então, assim, eles vão fatiando, né, até desconfigurar o projeto, e o receio todo é esse, que o setor mais fraco, né, o setor menos organizado, que são os trabalhadores mais pobres, acabem arcando com toda a conta da Previdência. A reforma, na verdade, seja simplesmente um aumento do tempo de contribuição dos trabalhadores mais pobres, né, que ganham menos, com um efeito muito pequeno na economia que o governo precisa fazer ao longo dos anos para poder manter um sistema previdenciário sustentável. No próximo bloco nós vamos falar do cenário internacional que aconteceu em 2016 e o que pode acontecer em 2017 aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão, conversando com o doutor em Sociologia, Ronaldo Baltar, professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, fazendo uma reflexão sobre o ano de 2016 e também, é claro, projetando os efeitos para este ano de 2017. No cenário internacional, muitas coisas aconteceram, como aliás todo ano sempre tem muitos pontos positivos e negativos. Atentados em Paris, eleição de Trump, guerra na Síria. O mundo continua em ebulição. Continua em ebulição, acho que é uma boa expressão isso, o mundo está fervendo, né? E há uma expectativa de que 2017 siga também com essa mudança. Em 2016, alguns fatos marcaram e vão marcar uma mudança, né, bastante clara na política internacional, na configuração dos atores, né, internacionais, o arranjo político feito ali depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, né, e principalmente depois da queda da União Soviética, né, esse arranjo é o que está sendo questionado, né, desde a aproximação dos Estados Unidos com Cuba, a eleição do Trump. São essas mudanças que estão, a gente vai poder perceber isso mais no futuro, mas é o que está sendo gestado agora. Isto, o senhor colocou a questão, Cuba deixou de ser o inferno para os americanos e passou a ser um aliado. Ao mesmo tempo, nesse ano passado, morre Fidel Castro, que é um ícone da sociedade cubana, da Revolução Cubana. Do outro lado do Atlântico, a França vive momentos de terror e momentos bastante sérios. E a Europa acorda com a Grã-Bretanha, o Reino Unido, na verdade, querendo sair e saindo, de fato, da União Europeia. Cada país parece que tem seus problemas e eles todos jogam ao mesmo tempo num grande quebra-cabeça. A aproximação com Cuba é uma grande vitória da diplomacia do Obama. Acho que uma das grandes vitórias que ele teve nos anos dele de mandato foi conseguir quebrar, né, o bloqueio, quebrar e aproximar, né, Cuba dos Estados Unidos. Isso tem um efeito econômico pequeno, mas tem um efeito simbólico muito grande. Mostra uma disposição, né, dos Estados Unidos de desfazer, né, o arranjo, né, da Guerra Fria de uma vez por todas e criar uma aproximação, né, com grupos que haviam sido afastados, né, internamente nos Estados Unidos, e esses grupos acabam tendo uma possibilidade maior de articulação com o governo. E essa aproximação com Cuba representa isso, né? Do outro lado do Atlântico, a saída da Inglaterra mostra um movimento contrário, né? Um movimento de separação, de isolamento, né? De desfazer a União Europeia, que foi montada em alguns pilares, né? Um deles era a livre circulação de pessoas, né? Uma identidade comum, uma moeda comum, né? E principalmente uma ação política comum em torno da Comissão Europeia. Esse questionamento, né,
ao modelo europeu, né, buscando maior autonomia, é o que fortalece os movimentos separatistas, né, anti-europeus na Europa. É um movimento contrário, né, a esse que vê de mais integração, né, nos Estados Unidos, com Cuba, né, e de mais fortalecimento dos nacionalismos na Europa. Existe talvez um certo ciúme dos britânicos em relação à hegemonia alemã, que é muito forte no cenário do mercado europeu? Existe uma competição grande, mas eu acho que basicamente para o cidadão britânico, né, a saída da União Europeia significa um questionamento ao governo da União Europeia, né, ao governo de Bruxelas, né. A promessa de uma União Europeia pacificadora, articulada, começou a ser questionada porque uma série de entraves burocráticos. O governo de Bruxelas é visto como um governo burocrático que drena recursos dos países e se autossustenta, né, e favorece políticas que não são dos interesses nacionais. Há um questionamento que a Alemanha, né, seria uma beneficiada, mas dentro da Alemanha também há um questionamento com relação a isso, né? É uma visão que os países têm. Quer dizer, é sempre mais fácil contestar aquilo que foi construído. Isso. Na questão a guerra ao terror, que começou ainda lá atrás com a Guerra do Golfo, mas que hoje tem uma versão bastante séria, com os atentados que aconteceram na Europa e com esse sectarismo de algumas alas, é bom que se diga, de algumas alas do islamismo. Isso tende a se repetir? Tende a se repetir, até porque com o desenrolar da guerra contra o Estado Islâmico e a guerra na Síria, né, com a retomada de posições, com a entrada da Rússia nesse tabuleiro, a retomada de posições do governo sírio, né, e do Iraque, a tendência é que esses terroristas se espalhem pelo mundo e voltem a fazer suas ações, não localizadas mais lá no Oriente Médio, mas nos países europeus e nos Estados Unidos. Então há um receio de que haja um aumento de atentados. No próximo bloco nós vamos falar da eleição de Donald Trump e o que significa isso para o ano de 2017 aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, conversando com o sociólogo Ronaldo Baltar sobre o cenário internacional e também nacional do ano de 2016 e a projeção para 2017. Donald Trump, claro, fecha o ano ganhando uma eleição quase que de forma histórica, onde boa parte do mundo torcia contrariamente a ele e mesmo os americanos também, boa parte também torcendo contra. Uma eleição que foi ganha no voto pelo Hillary Clinton, mas, como a eleição deles é indireta, pelos delegados por Donald Trump. E ele vem com um discurso totalmente oposto àquilo que Obama vinha pregando. O senhor falou da questão do Obama ter um marco histórico na reaproximação com Cuba, e Donald Trump prega construir um muro entre os Estados Unidos e o México de forma xenófoba. Ele vai de fato fazer o que pregou, ou já o discurso já arrefeceu? O discurso dele já mudou um pouco, mas a equipe que ele montou, né, pelo menos o núcleo básico da equipe, contraditório, né, mas mostra um pouco o desenho do que deve ser a administração dele. Ele colocou como secretário de Segurança Interno, né, um general que foi comandante da região sul aqui dos Estados Unidos, conhece a América do Sul e totalmente contrário aos mexicanos, né? Latinos de maneira geral. Então é a pessoa, um general que vai policiar, né, as fronteiras com o México. Então dá um sinal de que vai cumprir. Mas por outro lado, ele coloca como secretário do Trabalho um empresário da cadeia de fast foods nos Estados Unidos, uma empresa, uma das principais empresas de fast foods nos Estados Unidos, que emprega mão de obra estrangeira, latina, né? Então que depende dessa mão de obra para poder manter os baixos preços que fazem a economia. Então dá a entender de que vai endurecer de um lado, né? Mas vai favorecer a situação de trabalho com baixas condições, né? Trabalhos precários,
para tentar agradar os dois lados. Vai ser um governo bastante contraditório. Na verdade, como dizia, o establishment norte-americano vai acabar enquadrando o Donald Trump. Isso, ele vai ser enquadrado pelas instituições, embora ele tenha montado um núcleo próximo a ele, fora do establishment, que é a família dele, né? Então, o núcleo principal de apoio a ele é a filha, a Ivana, né? O Donald Jr., o Eric, são filhos dele, e o genro, que é o principal articulador dele lá, a pessoa inclusive que nomeia as pessoas, é o genro dele, o Kushner, casado com a Ivanka, né? Então é um núcleo familiar fora do processo político, daí que pode sair surpresas, né? E pode deixar o mundo um pouco mais aterrorizado. Pode deixar o mundo um pouco mais aterrorizado, mas ele colocou como secretário de defesa do Pentágono um general que se chama Cachorro Louco, né? Tem um apelido de Cachorro Louco. Então é retórica, né? Porque ele colocou como secretário de Estado um general, um empresário do setor de petróleo, que é um empresário amigo do Trump, que tem negócios na Sibéria com mais de 500 bilhões, perseguido de mais de 500 bilhões, que tá doido para que haja o levantamento das sanções que foram feitas, né, por conta da invasão da Crimeia. Então há um movimento retórico favorável, né, ao conflito, mas há um movimento político de aproximação dos seus principais inimigos por interesses econômicos. Para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer a presença do professor Ronaldo Baltar aqui no Jogo do Poder. Estados Unidos se aproximando da Rússia, até por questão também de interesses financeiros. E os chineses já começam a mostrar que estão inquietos em relação a isso? Isso, até porque nessa aproximação comercial com a Rússia, há uma promessa de retaliação econômica com a China, né? Porque ele quer levar de volta os empregos que a China tirou, na visão dele, dos Estados Unidos. Então há uma inquietação, né? E ainda mais algo retórico, né? Que ele diz que vai autorizar o Japão, né? Autorizar, né? Entre aspas, vai autorizar o Japão na sua autodefesa, criar um programa nuclear próprio, que aumentaria as tensões lá na região. Professor, em uma palavra, em um minuto, nós temos condições de sermos otimistas com 2017? Eu acredito que sim, porque há muita processo mudante, tem que ficar atento, porque a mudança ela ocorre muito rápido, mas nós temos perspectiva de melhorar, né, e de criar condições, pelo menos aqui no Brasil, de um país mais transparente, mais claro, que possa resolver os nossos problemas. Muito obrigado pela entrevista, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela audiência. Você segue com a programação da rede CNT. Um ótimo ano de 2017 para você.